Os protestantes têm historicamente reconhecido duas ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor, enquanto os católicos romanos têm defendido 7 sacramentos: batismo, eucaristia, confirmação, penitências, extrema-unção, santas ordens e casamento. Há uma diferença de opinião a respeito da terminologia e da teologia. O batismo é indispensável à salvação? Quem deve ser batizado? Como deve ser efetuado o batismo? A paz, eu sou o pastor Wellington Salles e nós estamos aqui para mais uma vez fazer considerações a respeito da próxima lição deste trimestre, desta feita, lição de número 9, batismo, a primeira ordenança da igreja. A respeito da nossa introdução, pequeno texto inicial de todas as nossas lições de adultos, nós temos a possibilidade de extrair alguns princípios interessantes que devem estar gravados na nossa mente quando caminhamos por esse trajeto de compreensão deste ato cristão que é o batismo. O primeiro princípio é que ele é um rito permanente. Foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. Segundo, é uma prática de grande importância para a igreja de Cristo. Uma prática, portanto, de grande relevância, tendo em vista que a igreja, ao longo do tempo, ao praticá-lo, se assemelha a Cristo, que foi batizado nas águas, obedece a Cristo e corresponde sua própria natureza histórica de comportamento favorável ao batismo nas águas. Em terceiro lugar, o batismo é uma doutrina bíblica que, como as outras doutrinas, sofre ao longo do tempo de algumas influências, de algumas ordens. O batismo, portanto, não difere das outras doutrinas bíblicas e tem recebido algumas influências negativas ao longo do tempo. Como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história. E em quarto e último lugar, tem a Bíblia como fundamento. É necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituído seja compreendido. Portanto, na nossa introdução, nós temos de maneira muito clara até estes 4 princípios. O batismo é um rito permanente, e eu adiciono a isso o fato de que o batismo é o rito da iniciação, é o rito da entrada, é o rito que faz com que uma pessoa se reconheça oficialmente como membro de uma igreja, enquanto, por exemplo, a segunda ordenança, que é o batismo, é o rito de continuidade, é o rito que corresponde à permanência no corpo de Cristo. O segundo é uma prática de grande importância para a Igreja de Cristo, isso é comprovado, inclusive historicamente, é comprovado no fato de que a igreja, ao praticá-lo, faz como Cristo fez e faz como Cristo mandou que fosse feito. Em terceiro lugar, a doutrina bíblica sob influência, é uma realidade de todas as doutrinas, sofre, portanto, desvios ao longo da história. E, em último lugar, como toda e qualquer doutrina bíblica, tem a Bíblia como seu fundamento. E no estudo do batismo, apesar das grandes divergências, de grandes e antigos debates, é necessário sempre dar protagonismo à voz da Bíblia. Estudar sobre batismo, estudar sobre qualquer doutrina bíblica, é dar voz ao que a Bíblia diz e desconsiderar especulações. Nesse sentido, senhoras e senhores, é interessante que a gente entenda a princípio sobre a importância da autoridade de Jesus no batismo, em vista do aspecto da ordenança e do exemplo. Jesus figura nos estudos sobre o batismo não apenas como a autoridade que ordena, isso é muito relevante, mas também Jesus figura nos estudos sobre o batismo nas águas como um exemplo. Ele mesmo foi batizado nas águas. Cristo estabeleceu o modelo para o batismo cristão
quando ele mesmo foi batizado por João no início do seu ministério. Cristo, portanto, instituiu a ordenança do batismo, tanto pelo seu exemplo quanto pelo seu mandamento. Então, nos estudos a respeito do batismo, é interessante nós considerarmos essa realidade bíblica de que Cristo é autoridade, não apenas pelo fato de que ele ordenou que fosse um rito praticado pela igreja, mas também pelo fato de que ele mesmo foi o exemplo de um candidato ao batismo. Ele desceu às águas batismais. Tendo dito isso, falado desses princípios, falados da importância do protagonismo de Jesus, que dá ordem e dá o exemplo do batismo, nós vamos ao nosso primeiro ponto: pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Primeiro, o batismo visto como sacramento, a origem do erro. Nós vamos partir, a princípio, abordando o problema, abordando este desvio que a doutrina bíblica do batismo ao longo do tempo sofreu. Nesse sentido, nós vamos dar ênfase ao nome que o desvio da ordenança do batismo teve ao longo do tempo e tem até hoje, que é o sacramento. Do ponto de vista da tradição católica, tem-se o seguinte: a tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. Esta é a doutrina da regeneração batismal. O batismo efetua uma transformação, levando a pessoa da morte espiritual à vida. Ou seja, a Igreja Católica é a grande protagonista do entendimento teológico de que o batismo não é apenas uma ordenança, que tem significados simbólicos para a vida cristã. A tradição católica, a teologia católica, vê o batismo na ordem dos sacramentos e o tem como um dos principais, porque dele depende a salvação do candidato ao batismo. O batismo, portanto, na tradição católica, ele tem uma virtude embutida nele mesmo, uma graça embutida nele mesmo, a graça salvífica, que não depende da fé do candidato ao batismo. Batizar-se, portanto, na Igreja Católica, que vê o batismo como o sacramento, é assegurar de maneira, inclusive, automática a salvação. Fica claro, sem muito esforço, que essa não é a realidade bíblica, não é desta maneira que a tradição evangélica lida com a ordenança do batismo. Existem alguns ramos do protestantismo que tratam o batismo como sacramento, mas não do ponto de vista de que ele transmite a graça salvadora. O faz por conta desse nível, eu diria assim, da ordenança do batismo, nível sagrado, um nível de grande simbologia e grande significado para a tradição cristã. Então, quando nós falamos do erro, do desvio doutrinário, nós precisamos considerar, em primeiro lugar, a tradição católica. E, em segundo lugar, eu julgo necessário nós fazermos a consideração da origem, porque isso, essa compreensão, esse desvio doutrinário que compreende a ordenança simbólica, com fins simbólicos, com fins de testemunhar para o sacramento, que possui uma graça embutida, uma graça essencial, foi um processo. E aí nós vamos considerar a origem. Quem primeiro utilizou o termo sacramento, que não está na Bíblia, foi Tertuliano, século IV. A tradução da palavra mistério, que é uma palavra que está relacionada à salvação de Deus no Antigo Testamento, ela não está no plural. É uma palavra singular, mistério, e quase sempre relaciona-se à grandeza da revelação da salvação de Deus, que é impossível de ser compreendida. Tertuliano traduziu essa palavra mistério para sacramento,
relacionando os ritos da igreja em sinais que se relacionavam com esta salvação, compreendendo especialmente o batismo e a ceia como duas ordenanças relacionadas ao mistério da salvação. Tertuliano, que era reconhecido por dar nomes latinos a palavras gregas do Novo Testamento, achou por bem traduzir mistério por sacramento, e com o tempo essas duas ordenanças, batismo e ceia, que têm uma relação íntima com a salvação, passaram a ser chamadas de sacramento. Até aí, nenhum problema teológico, nenhum desvio, apenas uma espécie de adaptação linguística promovida por alguém. Mas com o tempo, nós percebemos de maneira estabelecida, clara, por meio de Agostinho de Hipona, esse desvio doutrinário estabelecido. O bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual, independente da fé de quem o pratica. Agostinho de Hipona não apenas teve em mente essa relação do batismo e da ceia com a salvação de maneira simbólica. Ele aprofundou, ele quis saber o que era possível receber de Deus do ponto de vista da salvação por meio do batismo e por meio da ceia, da Eucaristia. Nesse sentido, ele conseguiu estabelecer a ideia que o batismo e a ceia eram meios da graça, eram meios não apenas de bênçãos de Deus, mas meio da graça das graças, ou seja, da graça salvífica. Quem obedece ao sacramento do batismo, quem obedece ao sacramento da ceia, recebem por meio destes instrumentos a graça salvadora, independente da fé. Ou seja, nós temos um nível maior, um nível diferenciado de concepção a respeito de sacramento. Segundo este conceito, a graça de Deus está contida nos meios como uma espécie de substância. É transmitida mediante o canal dos meios e, portanto, está absolutamente atada aos meios. A salvação está no batismo, é uma substância do batismo, faz parte essencial do batismo, segundo a visão teológica de Agostinho. A salvação está na Eucaristia, faz parte essencial da Eucaristia. Afinal de contas, o vinho é, segundo Agostinho, o sangue de Cristo, o pão segundo a teologia agostiniana, o corpo de Cristo. Então, nós consideramos de pronto esse primeiro subponto que trata do desvio que nós podemos ver de maneira mais clara e contemporânea na tradição católica, e cabe também que nós observemos sua origem. Tertuliano apenas fez a tradução de uma palavra do grego para o latim, mistério para sacramento, até aí tudo bem, mas Agostinho relacionou mais profundamente, não apenas uma relação simbólica, mas uma relação de salvação, que é praticada até hoje pela Igreja Católica. O segundo subponto é o seguinte: o batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça e não a quem quer obter alguma graça através dele. Então, nós somos desta ordem, deste grupo, desta comunidade confessional que crê que o batismo não é o meio da graça salvadora, não tem em si para transmitir a graça salvadora, não tem a substância para compartilhar da graça salvadora, nem o batismo e nem a Eucaristia ou a ceia.
mas correspondem, especialmente o batismo, no nosso caso de estudo, a uma ordenança de Cristo. É verdade que a igreja possui alguns instrumentos de apresentação das graças de Deus, os meios pelos quais ela abençoa os pecadores, ela alerta os pecadores, ela orienta os pecadores, ela apresenta aos pecadores o caminho do céu, as possibilidades de se aproximar de Deus. E um dos meios pelos quais a igreja manifesta a graça de Deus é a palavra, é a pregação. A igreja manifesta as graças de Deus, entre outras coisas, por esse instrumento. Mas a igreja, por meio do batismo e da ceia, não estabelece, não compartilha a graça salvadora. Jesus é o Salvador. Então a gente compreende que o batismo não é sacramento, é uma ordenança de Cristo, e nesse sentido nós consideramos também as provas de que Cristo instituiu o batismo. Como nós conseguimos perceber que Cristo instituiu o batismo? E o batismo é uma ordenança, portanto, de Cristo. Primeiro, a partir das palavras da grande comissão, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela ordem dos apóstolos, os apóstolos, especialmente Pedro, por ocasião do seu primeiro sermão após o Pentecoste, convidou os seus ouvintes a serem batizados. Terceiro, os membros da igreja no Novo Testamento eram batizados. E quarto, o batismo tornou-se prática universal da igreja cristã em tempos subsequentes. A ordem de Jesus na grande comissão apresenta a sua ordenança. A ordem dos apóstolos, logo após pregarem, logo após perceberem uma disposição à salvação, batismo, uma obediência à ordenança. Os membros da igreja do Novo Testamento também eram batizados. Isso comprova a relação de membresia, ser membro por meio do batismo. Por isso que nós chamamos o batismo de rito de iniciação. Aceitou Jesus, uma prova pública de que você está no corpo invisível e local de Cristo é o batismo, e tornou-se prática universal das igrejas cristãs em tempos subsequentes. Quem deve ser batizado? É o terceiro subponto. O batismo deve ser administrado a quem? Nós vamos falar aqui de pedobatismo, batismo de crianças? Não. O nosso círculo, a nossa comunidade, a nossa consciência confessional e bíblica firme é que os candidatos ao batismo nas águas devem ser adultos, pessoas que conseguem produzir uma confissão digna de crédito. É alguém que consegue transmitir de maneira séria, consciente, uma confissão que corresponde àquilo, não que Cristo vai fazer no batismo, mas que Cristo já fez. E a possibilidade, por exemplo, de batizar crianças, a possibilidade do pedobatismo, batismo de criança, também é herança, é legado da teologia de Agostinho, que compreendia que as crianças, porque nasceram, logicamente, vítimas, por assim dizer, do pecado original, necessitavam do batismo, o batismo tendo como substância, como essência em si mesmo, a salvação resolveria o problema do pecado original das crianças, o que necessitaria ser confirmado por meio de outro rito, por meio de outro sacramento, que era a crisma, a confirmação daquele batismo infantil. Não há nenhuma possibilidade, ainda que existam forçações de barra para entender o que o texto não diz sobre o batismo de crianças. Como é que eu refuto? Como é que eu discordo? Como é que eu aponto o fato de que o batismo de criança não é bíblico? Primeiro, o batismo de criança não tem garantia expressa ou implícita na Escritura. Primeiro, não há ordem expressa alguma que se deva batizar crianças. Segundo,
não há nenhum exemplo claro de batismo de crianças. Terceiro, as passagens que implicam o batismo não apresentam batismo de crianças. E nós devemos considerar essa realidade bíblica. Não há, de maneira expressa, uma ordem para batizar crianças, não há exemplo de batismo de crianças, e as passagens bíblicas que falam de batismo não implicam de maneira expressa ou implicitamente batismo de crianças. Como eu disse, os que defendem o batismo de crianças forçam alguns textos bíblicos para dizerem o que está em silêncio. Por exemplo, Paulo batizou a casa de Estéfanas, Paulo batizou a casa de Lídia, que corresponde à família. Paulo batizou a casa do carcereiro, a família do carcereiro, porque lá não diz que existiam crianças, se compreende por inferência que aquela família possivelmente tinha uma criança que logicamente foi batizado, porque o texto diz que Paulo batizou a família. É o mesmo argumento que se parte para a seguinte conclusão: o batismo foi efetuado para adultos, e isso é uma realidade tão firme que Paulo não tem a necessidade de dizer, olha, as crianças batizam depois. Batizar a casa, batizar a família, tendo em vista que é uma prática da igreja primitiva, é claro que confirma a informação para os leitores que quem foi batizado lá foram adultos, pessoas capazes de produzir uma confissão digna de crédito. Por que batizar adulto? Porque o batismo implica, primeiro, em uma consciência de salvação que a criança não tem, implica em consciência de testemunho que a criança não tem, implica em consciência de iniciação, né, fazer parte de maneira oficial da membresia de uma igreja. Isso, criança não tem a capacidade de estruturar, eu diria assim, na sua consciência. Quem deve ser batizado? Adultos. E aí nós vamos ao nosso segundo ponto, o símbolo e o propósito do batismo. Primeiro subponto, símbolo do batismo é a identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. Aqui, nesse primeiro símbolo do batismo, que é essa identificação com Cristo, o fato de que nós estamos com Cristo, nós morremos com Cristo, nós fomos sepultados com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo, parece requerer obrigatoriamente que o batismo seja por imersão, porque do contrário, outra forma de batismo, a fusão derramando água, expersão espirrando água, não é capaz de transmitir essa união de morrer como quem desce, sepultar os momentos que ficam na água e voltar. Isto só é possível, esta manifestação simbólica, manifestação desta mensagem, por meio do batismo por imersão. Olha o que Gruden diz. O simbolismo da união com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição parece exigir o batismo por imersão. Como é que nós comunicamos a nossa união com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição? Por meio do batismo. O segundo propósito do batismo é o testemunho público da fé cristã. Esse é o propósito que nós mais fazemos menção, é o propósito que a maioria das pessoas compreende. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. E aí eu faço a citação do seguinte: o batismo nas águas também significa que os crentes se identificam com o corpo de Cristo, a igreja. Os crentes batizados são admitidos na comunidade da fé e, com sua atitude,
testificam publicamente diante do mundo sua lealdade a Cristo, juntamente com o povo de Deus. O testemunho público da fé, ele passa por expressar o que Cristo fez de maneira interior e passa a professar o fato de que eu me comprometo, de maneira oficial e pública, a fazer parte do povo de Deus, fazer parte de uma comunidade que, igual a mim, foi salva por Jesus. Isso publica o nosso compromisso com Cristo, o nosso compromisso com o povo de Deus. Então, o segundo propósito do batismo é esse testemunho público da fé cristã. E em terceiro subponto, não há lugar para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Por que a rejeição ao batismo? Incompreensão do ato, ausência de convicção e falta de conversão. Olha o que eu quero fazer menção para vocês. A ordenança do batismo nas águas tem feito parte da prática cristã desde o início da igreja. Era tão íntima na vida da igreja primitiva que Bruce comenta: a ideia de um cristão não batizado realmente sequer é contemplada no Novo Testamento. Nós nem falamos no Novo Testamento, nós nem temos contato no Novo Testamento com a possibilidade de um cristão rejeitar, pensar duas vezes, deixar para depois o batismo, porque era algo que era essencial, por assim dizer, a publicação do testemunho da fé. E aí nós vemos uma série de ocorrências de batismo, inclusive imediato, do eunuco etíope, dos que ouviram Pedro pregar, da experiência de Filipe, e assim sucessivamente. A convicção era tão grande, a firmeza da fé era tão grande, a consciência da salvação era tão grande que não havia necessidade de repensar, deixar para depois, pensar melhor, ou coisa do tipo. Tendo água e tendo um pecador salvo e convicto, disposto a testemunhar publicamente da sua salvação, batismo nas águas. Mas hoje nós temos visto uma série de problemas em relação ao batismo, tanto indecisão, como também a apresentação, a promoção, o marketing de um batismo que não é bíblico, que é apresentado em total descompromisso com a publicação do que Cristo fez de maneira redentora em nós, e especialmente a lealdade a Cristo e ao povo de Deus. E o batismo acaba por ser uma cena que muito possivelmente apresenta a imagem de alguém importante que queira transmitir a ideia de que é amigo dos cristãos. Isso, inclusive, tem alguns fins financeiros e políticos. Nós devemos estar atentos a esse tipo de batismo e não nos deixar enganar por aquilo que possivelmente ele possa transmitir. Vamos ao nosso ponto 3, a fórmula e o método do batismo. A fórmula do batismo é trinitária, primeiro subponto. Portanto, disse Jesus, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula do batismo deve ser feita de maneira trinitária, em correspondência à Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, se nós tivéssemos só esse versículo bíblico apresentando a fórmula, já bastaria totalmente para que toda a igreja cristã, toda e qualquer tradição cristã se ocupasse da realização do batismo com base nessa ordem expressa de Jesus, que apresenta a fórmula do batismo, que é trinitária. Mas as pessoas não se contentam com isso e a gente tem que caminhar um pouco mais para reforçar a fórmula trinitária do batismo. E aí eu recorro ao próprio batismo de Jesus,
No ato do batismo de Jesus, nós vemos a presença da Trindade. Jesus saindo das águas, o Espírito descendo em forma corpórea de pomba e a voz de Deus, ou seja, é uma teofania, uma revelação da Trindade no ato batismal. Em outra oportunidade, nós vamos considerar que a própria história eclesiástica dos primeiros séculos da Igreja confirma que o batismo continuou sendo ministrado em nome do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente tem esses reforços de argumento bíblico e uma adição a essa força argumentativa por meio da história. A história da Igreja do primeiro século ou dos primeiros séculos demonstrou que ela continuou batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma bíblica, forma trinitária. Mas, em segundo lugar, segundo subponto, a gente tem uma fórmula herética. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Um exemplo é o unicismo. Estes batizam só em nome de Jesus. No Brasil, nós temos algumas igrejas de tradição unicista. A mais famosa delas é o Ministério Voz da Verdade, a banda que você conhece, a banda que as músicas fazem parte do culto assembleiano, as músicas que nós cantamos, algumas delas apresentando nas entrelinhas a teologia unicista. Pois bem, esses grupos de tradição unicistas, eles são decorrentes, eles recebem a herança de uma heresia bem antiga, chamada de modalismo, que diz que não existe uma trindade, existe apenas 3 formas de manifestação de um Deus só. Deus ora se manifesta como Pai, ora se manifesta como Espírito Santo, e a sua maior manifestação, seu maior modo de se manifestar foi em Jesus. Não há 3 pessoas, há uma pessoa só que se manifesta de modos diferentes. Ora de um jeito de Pai, ora de um jeito de Espírito, ora de um jeito de Jesus. Ele escolheu esse jeito de se manifestar, esse modo de se manifestar como o modo preferido. E, portanto, não há necessidade de falar em nome do Espírito, não há necessidade de se falar em nome do Pai. Há necessidade, portanto, segundo a tradição unicista, de se falar por meio desse modo real, desse modo mais importante, Jesus. Então, o batismo é feito em nome de Jesus. Eles também fundamentam a fórmula unitária de batismo supostamente na Bíblia. O suporte bíblico deles é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana, principalmente Atos 2:38, onde Pedro diz: e todos sejam batizados em nome de Jesus. Mas olha o que nós precisamos saber a respeito de Atos 2:38. Em Atos 2:38, onde lemos sobre o batismo no nome de Jesus Cristo, a expressão altera-se ligeiramente, significando sobre o nome de Jesus. Sobre o nome era a maneira grega de dizer segundo a autoridade de. Pedro, na verdade, estava apelando à grande comissão, na qual Jesus, com base em sua autoridade, disse aos discípulos como deveriam batizar. Com que autoridade tu batizas, Pedro, se fosse perguntado? Batiza em nome de Jesus, sob a autoridade de Jesus, com base no poder de Jesus, obedecendo à ordenança de Jesus. É nesse sentido, inclusive, resgatando o sentido original, o sentido da língua com que foi escrito esse texto bíblico grego, se tem a ideia de que no nome de significa sobre a autoridade, inclusive utilizado de forma piedosa na devoção. Adoração no nome de Jesus, sobre o nome de Jesus e assim sucessivamente. E em terceiro e último lugar, a imersão é o método bíblico do batismo. Existe uma série de outras alternativas. Além da imersão, nós temos a fusão, que é derramar água sobre a cabeça, que não consegue transmitir essa nossa identificação com a morte, com o sepultamento e com a ressurreição de Cristo. O aspergir, que também não consegue transmitir de maneira simbólica a nossa morte, o nosso sepultamento
e a nossa ressurreição com Cristo. A imersão, além de ser bíblica, ela é a única forma que é capaz de transmitir a nossa identificação com Cristo na morte, no sepultamento e na ressurreição. Convém dizer que não há vestígios da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Pronto. Só isso, só em confirmação com esta realidade, nós já deveríamos, ou as tradições que pensam diferentes, deveriam aquietar-se e acomodar-se à fórmula bíblica, à forma bíblica, o método bíblico, que é apresentado de maneira abundante no Novo Testamento, que é o batismo por imersão, assim como deveriam fazer em relação ao batismo de criança. Não há nenhuma ocorrência, nenhum exemplo de batismo de criança, nenhuma ordenança de batismo de criança. Isso por si só já deveria fazer com que houvesse uma obediência ao que está escrito, uma obediência ao que está posto. A Bíblia, quando silencia, também é autoridade. Lembrem-se disso. A Bíblia, quando silencia, também é autoridade. Falar no silêncio da Bíblia, estabelecer doutrina no silêncio da Bíblia, é um desrespeito à autoridade do silêncio bíblico. Então vamos lá. Convém dizer que não há vestígio de prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. E nós vamos aqui à ideia de compreensão das bases sobre as quais nós estamos fundamentados para crer e praticar o batismo por imersão. Primeira base é o significado da palavra batismo. Baptizo, mergulhar, afundar, imergir. Não dá para mergulhar, afundar, imergir por aspersão. Não dá para mergulhar, afundar, imergir por derramamento, por afusão. Só há como batizar, mergulhar, afundar, imergir, logicamente, por imersão, mergulhando nas águas. Segunda base sobre a qual nós concordamos no batismo por imersão e praticamos o batismo por imersão. O exemplo do batismo de Jesus. Jesus não foi batizado por imersão, Jesus não foi batizado por derramamento, por afusão. Até uma incoerência utilizar a palavra batismo, que significa mergulho, afundar, imergir, em relação à aspersão e derramamento de água. É até incoerente, até irracional, porque o significado da palavra não corresponde ao fato. O exemplo do batismo de Jesus. A palavra de Deus diz assim, Jesus saindo das águas, significa que ele mergulhou. E também nós temos o poder simbólico da imersão. A aspersão e a afusão não possuem competências simbólicas para transmitir nem o testemunho público e nem a identificação com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Apenas o batismo por imersão é capaz, é competente de transmitir essa mensagem. Eu quero terminar com duas citações. A primeira citação é de Wayne Grudem. Ele diz assim: o simbolismo da união com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição parece exigir batismo por imersão. E a segunda citação é de Strong. É a imersão, e somente a imersão. Deus abençoe você e toda a sua casa, especialmente a manhã de escola bíblica dominical, que seja como tem sido certamente muito próspera e abençoadora, em nome de Jesus.